Saul, muito boa tarde mais uma vez e hoje vários assuntos, nós iremos conversar aqui. Para começar, vamos falar sobre essa despigmentação no focinho dos pets, doutor Saul? Muitas vezes a gente tem um pet que tem uma coloração no focinho e de repente começa a mudar de cor. Essa despigmentação é um sinal de alerta? Os tutores devem ficar preocupados? Olá, boa tarde Penélope, boa tarde nossos telespectadores, você que curte o quadro Momento Quatro Patas. Hoje eu estou aqui no Hospital Quatro Patas com a doutora Letícia, a doutora Letícia veterinária aqui, e ela vai me ajudar, vai segurar o telefone enquanto a gente conversa aqui nesse bate-papo, tá certo? Enquanto a gente vai tirando a dúvida de vocês, tá bom? Vou passar o telefone aqui para a doutora Letícia, tá certo? E aí, vou me sentar aqui. Bom, eu vou tirar o gorro e vou tirar a máscara para que a gente possa se comunicar melhor, Mas lembrando que aqui na Quatro Patas a gente está tomando todos os cuidados, de prevenção contra o Covid-19. Bom, e respondendo a sua pergunta, Penélope, veja bem, é verdade sim, a gente tem que tomar cuidado sempre que vê alguma alteração nos nossos animaizinhos, alteração tanto com relação à coloração da pele, de focinho, como também a textura. Se mudar a textura, a gente tem que ficar atento, porque pode ser sinal de algum problema. A despigmentação do focinho, ela pode ser gerada por causas naturais, fisiológicas, aquilo que não é nenhuma doença, como também pode ser o sinal de alguma doença. Então é preciso que a pessoa sempre fique alerta caso isso aconteça, Quais são então os fatores que geram, que ocasionam essa despigmentação? Bom, Penélope, essa despigmentação ela pode ocasionar por vários fatores, como eu falei inicialmente. Os fatores fisiológicos normalmente estão relacionados à própria velhice do animal. À medida que o animal vai ficando mais velho, assim como os seres humanos vão ficando com os cabelos grisalhos devido à pigmentação, à falta de pigmentação, os animais podem ir perdendo a pigmentação do pelo e também dessa região da ponta do nariz. E podem ir mudando um pouco de cor e deixando o nariz, que era mais escuro, mais claro um pouco. Animais também que vivem em climas frios, principalmente naqueles climas frios extremos, como o Malamute do Alasca e até o husky siberiano, em períodos de inverno, devido a passar muito tempo sem exposição da luz solar, o animal pode também ter despigmentação do focinho. Porém, nos períodos de maior incidência de sol, o focinho volta a se pigmentar novamente. Eu diria que é equivalente a uma pessoa que passa muito tempo sem ver o sol. A pele vai ficando um pouco mais clara, Mas isso é fisiológico. As causas patológicas, aí essas a gente tem que ficar preocupado. Por quê? Se ocorreu a despigmentação e o seu animal não ficou muito tempo fora do sol e nem está ficando muito velho, aí a gente tem que ter um pouco de atenção. Procurar um médico veterinário. Por quê? Algumas alergias podem provocar lesões de despigmentação, alergias, por exemplo, a plásticos, relativamente comum. O animal cria uma lesãozinha, uma ferida, e quando essa ferida cicatriza, aquela região onde teve o ferimento fica mais claro e vai estar relacionado a um problema alérgico. Alguns problemas endócrinos também podem provocar alteração na pigmentação. Então são várias as causas que podem provocar isso. Existem alguns problemas de pele, como de ordem oncológica, que também pode provocar alteração na coloração da pele. E aí o mais comum é o oposto, animais de nariz de pele mais clara e nariz de cor mais clara acabar ficando com pigmentação mais escura. Então, todas essas alterações a gente tem que ficar atento, procurar um médico veterinário, porque ele vai fazer a avaliação adequada, identificar se é um problema patológico ou não, e caso seja alguma doença, fazer os exames para identificar o problema e fazer o tratamento da forma que for necessário. Doutor Saul, existem tratamentos para isso? Olha, sim. Nas causas patológicas, quando a despigmentação ocorre por um problema, uma doença específica, na grande maioria das vezes ela é tratada. Agora, é preciso identificar qual é o problema para fazer o tratamento adequado. Digamos que a gente esteja falando de uma condição que foi por uma alergia.
então a gente vai ter que tratar o animal dessa alergia. Primeiro é preciso identificar, é preciso ver alérgeno, é preciso ver a frequência, né? A gente tem casos, por exemplo, de animal que come vasilha de plástico e ele tem alergia ao polipropileno, por exemplo, que é o plástico daquela vasilha. Então, simplesmente mudar a vasilha de plástico para uma vasilha de metal já resolveria o problema, né? Quando a gente tem que essas causas estão mais relacionadas a problemas endócrinos, aí a gente precisa identificar qual é esse problema e fazer, às vezes, a reposição desse hormônio que está faltando, ou então a gente fazer o controle hormonal, a supressão de hormônio, caso seja necessário. Então o tratamento ele existe, mas vai precisar fazer um correto diagnóstico para que a gente identifique a causa da despigmentação. Essa despigmentação, ela acontece também nos felinos, nos gatinhos? Olha, gatos também podem apresentar, porém é mais raro. É mais fácil, mais comum isso acontecer em cães, né? Em gatos pode apresentar essa mesma despigmentação, mas é mais raro, não é tão comum como em cão. Doutor Saul, outro assunto que os nossos telespectadores pedem bastante é sobre as alergias nos pets, né? A gente sabe que alguns pets têm mania de coçar atrás da orelha, lamber a patinha, mas esses hábitos, quando eles estão em excesso, às vezes podem indicar outras coisas, né? Essa coceira excessiva atrás da orelha é um sinal de alergia? Olha, é sempre uma causa muito comum de animais virem aqui no Hospital Quatro Patas, esse, o animal está se coçando, né? A coceira, o prurido, ele pode ter várias causas e uma delas é alérgico, né? A gente pode ter um prurido porque o animal está com ectoparasita, e aí é facilmente identificável porque é visível olho nu. Carrapatos, pulgas, você consegue ver esses parasitas e até consegue retirá-los do corpo do animal com as próprias mãos. Mas já outras causas você não consegue ver tão fácil assim. Então existem ectoparasitas como sarnas que provocam coceiras intensas e que você não vê o ácaro, né? Você vai ver uma lesão de pele. Quando a coceira está muito alta e você não vê um motivo aparente, apenas vê uma região avermelhada, inflamada, com certeza a gente pode estar falando sim de alergias. Existem vários tipos de alergia e em sua maioria provocam inflamação. Quando a gente fala de alergias de pele, a gente vai ter sinais de pele. Quase sempre a gente tem inflamação e coceira, prurido. Então, quando você vê um animal com esses sintomas, é bem possível, é bem fácil que a gente esteja tratando de alguma alergia. Que pode ser uma alergia tópica, por alguma coisa que o animal entrou em contato, como por exemplo, esse exemplo que eu falei agora há pouco, né? O animal que entrou em contato, ele tem alergia ao plástico da vasilha e ele tem que ir lá comer, então ele vai entrar em contato com o plástico da vasilha e vai ter coceira, inflamação nessa região. Mas também a gente pode estar falando de alergia alimentar. O animal que come uma ração que é uma ração normal, que outros animais comem sem problema, mas ele pode ter alguma alergia a algum componente daquela ração, alguma proteína específica. E aí a reação alérgica pode ser uma reação inflamatória sistêmica e provocar coceira no corpo todo. Nesses casos você vê o animal se coçando muito e você vê pequenas lesões ou pequenas irritações na pele, que vão ser ocasionados por problema alérgico, mas a pessoa tende a achar, a imaginar que o animal está com algum parasita, fungo, ácaro, sarna, alguma coisa desse tipo. Mas muitas vezes é alergia mesmo. E quais são os tipos de alergias que são mais comuns nos pets? Olha, Penélope, a gente tem vários tipos de alergia, né? A gente tem vários tipos de alergia. A gente vai ter alergias. Normalmente são reações inflamatórias provocadas pelo contato do animal com alguma coisa a qual o organismo tenha uma reação exacerbada. É o que a gente chama de reação de hipersensibilidade tipo 2. Né? E quando isso acontece, a gente pode ter consequências graves, podendo até levar o animal a óbito. As alergias alimentares, elas estão entre as mais comuns que se encontram. Animais com problemas de pele e o problema ser alergia alimentar. Para isso, existem até rações específicas
que a gente chama de rações hipoalergênicas, e hoje em dia tem até a super hipoalergênica. São rações desenvolvidas com nutrientes que provocam uma menor quantidade de reação alérgica ou não provocam reação alérgica, né? Agora, a gente tem vários tipos de alergia. A gente tem alergia desde a picada de inseto, por exemplo, animais que têm alergia a uma picada de formiga. Uma formiga que pica um animal ou até um ser humano, ela provoca uma simples dor local. Mas aos animais que têm esse tipo de alergia, essa dor local pode virar uma reação sistêmica, pode virar uma inflamação muito grande. A mesma coisa ocorre, por exemplo, a picadas de abelha. Também animais que entram em contato com substâncias químicas, água sanitária, aquele desinfetante que você usa para passar no chão da sua casa e posteriormente aquele animal vai andar e vai se deitar naquele chão e aquela substância química pode provocar irritação de pele e alergia, né? Desenvolver uma alergia. Você pode ter vários animais que nem não tem problema. Só aquele que tem alergia, que desenvolve essa reação de hipersensibilidade tipo 2, é que vai ter essa reação exacerbada e vai se coçar muito, vai ter vermelhidão. Então, quando se observar esse tipo de problema, o médico veterinário, de preferência, alguém que tenha experiência na área, que esteja fazendo especialização, pós-graduação, que trabalhe com dermatologia, ele vai ser o profissional mais adequado para examinar o seu animal e fazer alguns testes, identificar se ele tem ou não algum problema. Como eu falo, aqui na Quatro Patas, né, a gente tem pessoas que trabalham em várias áreas, vários veterinários, e na parte de dermatologia a gente tem a doutora Daniela, né? E caso você tenha um animal que esteja apresentando esses sintomas, você pode trazer aqui no Hospital Quatro Patas, a doutora Daniela vai examinar e identificar a causa do problema. Doutor Saul, nós seres humanos, né, quando queremos descobrir se estamos submetidos a algum processo alérgico, a gente faz diversos testes de diversos tipos de exames. E os pets? Como é que a gente pode descobrir se o nosso pet é alérgico a algo? Bom, Penélope, existe sim. Infelizmente, a gente não tem esse teste específico animal. E até tem, em grandes capitais, existem laboratórios que fazem esse teste específico. Mas o que a gente faz é adaptar o teste que já existe para humano, a gente adapta ele para animais. Então a gente coleta uma amostra de material sanguíneo desse animal, isso é enviado para um laboratório que faz análise de alergia, é testado vários componentes e nesse teste se vai avaliar qual é o que o animal apresenta ou não algum grau de hipersensibilidade, de alergia, né? O nosso grande problema é que a maioria dos alérgenos testados eles são alérgenos que são comuns provocarem alergia em seres humanos. Então, daqueles que são testados, alguns podem apresentar grande reação de hipersensibilidade também para cães e outros podem não apresentar. Então, quando a gente faz esse tipo de teste, a gente pode acabar identificando especificamente qual é a substância, qual é o componente em que o animal está apresentando aquela reação alérgica, ou a gente pode receber um resultado sem identificar especificamente. Esse teste é feito com 20, 30, até 40 tipos de componentes diferentes. E aí o resultado ele demora um pouquinho para sair, né? Mas quando sai o resultado, em algumas vezes a gente consegue identificar especificamente qual ou quais as substâncias que o animal tem alergia. Sabendo isso, a gente tem pelo menos como evitar. Né, evitar o contato do animal com aquela substância. De maneira geral, o que a gente faz na clínica é uma coisa mais prática. A gente pede para que o tutor mantenha uma observação mais frequente, mais atenta, né, e o tutor vai observar que, por exemplo, o animal veio apresentar, se coçar, sempre que ele ia lá fora, aí ele fazia xixi ou cocô na grama e voltava. E quando acontecia isso, o animal começava a se coçar. Então, o tutor ficando mais atento, ele vai observar o que é que o animal está fazendo, onde ele está indo e o que é que pode estar provocando aquela reação. Por exemplo, olha, o animal apresenta a reação, se coçar, fica com a barriguinha vermelha, coçando muito. Sempre que eu lavo a casa, 2 vezes por semana eu faço isso e uso água sanitária.
E aí a pessoa começa a ficar atenta e perceber que isso acontece sempre que a pessoa lava a casa com água sanitária. Então, de maneira geral, a gente pede para que o tutor fique mais atento e observe o que é que pode estar provocando a alergia, né, a inflamação. Também com relação à ração, a gente muda a ração do animal para uma ração hipoalergênica e vê se aquela reação inflamatória também para, porque ele pode estar tendo uma reação, uma alergia alimentar. Então, na prática, o que a gente faz é isso. Em último caso, é que a gente faz testes alérgicos, até porque o custo é muito alto e a gente tenta evitar esse custo procurando descobrir a causa da alergia sem que a pessoa procure gastar com o exame. Doutor Saul, e essa alergia nos pets, ela dá para controlar? Olha, Penélope, é possível sim. E o termo controlar, eu acho que está bem empregado. Na maioria das vezes o que a gente faz é isso mesmo, é controlar as reações alérgicas de forma a diminuírem ao máximo possível e também diminuir os seus efeitos, né? Então é possível controlar e muitas horas é necessário controlar essas alergias, principalmente porque algumas trazem risco de vida para o animal, né? A gente atende animais que por alguma coisa que comeu, eu acho que o último animal que a gente atendeu foi até que comeu algumas plantas no jardim, né? E ele teve reação alérgica em toda a região da boca e inclusive na epiglote, na glote, e provocando o que a gente chama de edema de glote, que pode inflamar muito e provocar asfixia do animal devido à obstrução do trato respiratório, do tanto que isso fica inflamado, né? Então, muitas vezes é necessário, não só é possível, mas é necessário entrar com medicação para controlar essas reações alérgicas, porque elas podem causar óbito, né? E em outras vezes, a reação alérgica ela provoca muita coceira e aí o animal ele tende a se automutilar, ele se coça, ele se arranha, ele se morde, né, com o objetivo de tentar minimizar os efeitos da alergia. E isso pode provocar lesões, inclusive lesões até mais graves que a própria coceira da alergia. Tem animal que pode ter inflamações com infecção secundária, né, por ácaros e fungos e bactérias. Eles podem encontrar numa região inflamada devido a uma alergia, uma região em que a pele está mais desprotegida, ocorre perca, redução da imunidade naquele local e facilita a instalação de infecções secundárias. Então a gente precisa tratar tanto essas infecções secundárias como as alergias, né? Isso muitas vezes acontece também, né? Então o controle da alergia em si ela é feito com algumas drogas, alguns corticoides, em alguns casos é usado um antihistamínico, né? E para diminuir a coceira, o prurido, a inflamação. E também o controle das alergias ele pode ser feito evitando o contato do animal com um alérgeno. Você simplesmente evitando que o animal entre em contato com aquela coisa a qual ele tem alergia é a principal forma de controle, né? Agora, para isso você precisa saber especificamente o que provoca a alergia. Você evitando, por exemplo, que o animal coma aquela ração que provoca a alergia dele, então é uma forma de controle. Você passar a dar, por exemplo, uma ração hipoalergênica ou super hipoalergênica. Então, existe sim forma de controlar, é importante que se faça esse controle, né? E em algumas vezes é extremamente necessária, principalmente quando o animal está com reações alérgicas muito exacerbadas. Antes da gente encerrar, né, doutor Saul, eu queria que você contasse para os nossos telespectadores como é que está sendo o atendimento no Quatro Patas Hospital Veterinário, né? Afinal, ele continua funcionando em meio a essa pandemia, continua 24 horas, né, doutor Saul, com todos os exames, todas as consultas. Conta pra gente como é que tá. Sim, Penélope, o Hospital Quatro Patas, né, presta um serviço classificado como serviço essencial, então por isso estamos funcionando sim 24 horas, com UTI, raio-x digital, laboratório, tudo funcionando 24 horas, sempre com a presença de médico veterinário, uma equipe para atender muito bem você e o seu animalzinho, né? Seja qualquer hora do dia ou da noite, fim de semana, feriado, estamos sempre aqui abertos para atender o seu animal. Cuidando sim, né? Tendo cuidado tanto com os nossos colaboradores como com os nossos clientes, o uso de máscara, o uso de gorro,
né, álcool gel à disposição em todos os ambientes, temos lugares adequados para que se lave a mão com água e sabão, né, mantendo sempre uma distância mínima de 1,5 m, para que você possa vir devido à necessidade e não correr risco de pegar o Covid-19. Tá certo, Penélope? Então, eu vou ficando por aqui, né, desejando a vocês um bom restinho de semana e na próxima quarta-feira a gente se encontra no quadro SOS Quatro Patas. Valeu, doutor Saul, muitíssimo obrigada pela sua participação, mais uma vez, trazendo temas, né, que os nossos telespectadores sempre pedem. E ó, não sai daí não, porque no próximo bloco o assunto ainda é pet, viu? Entre no clima hoje, tá no clima do reino animal, sim senhor. Cheiro para doutor Saul e para toda a galera que faz parte da equipe, né, do Quatro Patas Hospital Veterinário. E agora a gente vai de intervalo rapidinho, mas já já o Entre no Clima tá de volta.